Oi gente, tudo bem? O querido Arthur Conte, que é uma pessoa que acompanha meu trabalho, me pediu para falar sobre a minha experiência, né, na faculdade de psicologia e sobre como é a vida de psicóloga, né? Porque ele falou que ele encontrou muita coisa no YouTube sobre a faculdade e não encontrou sobre a atuação, né, sobre o exercício da profissão na prática. Bom, gente, para quem não sabe, eu sou formada em psicologia pela PUC aqui de São Paulo. Cheguei a atuar como psicóloga há uns 2 ou 3 anos. Depois eu me enveredei para a área de terapias holísticas e para a área de astrologia, mas cheguei a atuar um tempinho como psicóloga clínica. E assim, gente, resumindo, né, vale a pena fazer faculdade de psicologia? Pra mim valeu, porque eu tive a oportunidade de fazer numa faculdade muito boa, né? A PUC é uma das melhores faculdades de psicologia do país, dentre as particulares é uma das melhores, se não a melhor, né? É uma faculdade muito bem conceituada, a forma como está estruturado o ensino lá, as matérias, é muito próxima de uma faculdade pública, então eu acho que é uma faculdade que estimula muito o espírito criativo, a gente tinha muita discussão, debate nas aulas, foi muito bom ter feito, me deu uma noção de mundo que eu não teria se eu não tivesse feito, então com certeza pra mim, que gosto muito de ler, de estudar, valeu muito a pena. Eu acho que, assim, gente, eu tenho muitas críticas em relação ao nosso sistema educacional, acho que ele tem muito problema, né, para serem resolvidos, como a própria Viviane Mosé, que é uma filósofa que eu adoro, por sinal, ela fala que o nosso sistema educacional ele é ainda muito baseado naquele pensamento engessado da ditadura militar, tanto que as matérias são chamadas de disciplina, né, ainda tem muito uma herança do pensamento militar. Felizmente, hoje em dia tem algumas escolas já que desde a infância estimulam o pensamento criativo das crianças e estimulam as crianças, né, a criarem projetos por elas mesmas, não de uma forma tão engessada, isso é muito bom, mas ainda tem muita coisa para ser melhorada, por isso que eu não acho que necessariamente uma pessoa tem que fazer faculdade para ser alguém na vida, né? A gente já é antes de ter um diploma, todo mundo já é antes de um diploma, a gente não precisa de um diploma para ser, né? Então eu acho que tem grandes profissionais aí que são geniais, que nunca estudaram numa faculdade tradicional e estudaram na escola da vida e são profissionais excelentes. Inclusive eu sempre falo que a terapia é uma função de amor, né? E para você tocar o coração de alguém, você não precisa fazer faculdade. Tem muitas pessoas que são terapeutas por excelência e por vocação. A pessoa é tão amorosa, é tão afetiva, tem uma energia de cura tão grande que só dela olhar para alguém, ela já está curando, ela já está fazendo bem. Às vezes muito mais do que um psicólogo que tem milhares de diplomas. Então não sou super defensora das faculdades, acho que para cada tipo de temperamento existe uma forma da pessoa poder exercer a sua vocação. Para mim foi muito bom ter feito, sim. Eu acho que para mim que sou uma pessoa que gosto muito de ler, de estudar, de aprender, de conhecer as várias visões de mundo, acho que me deu uma base muito boa e que eu uso no meu trabalho até hoje, né, na minha forma de ver a realidade, enfim. Então pra mim foi muito bom, sim, não me arrependo nem um pouco de ter feito, embora não atue como psicóloga padrão, né? Uso só aquilo que eu aprendi no meu trabalho hoje. Bom, só pra vocês terem uma ideia, gente, eu me formei em 2008, depois que eu me formei nunca mais conversei com alunos de psicologia da PUC, então eu não sei como é que tá o sistema de ensino lá hoje, mas acredito que não deve ter mudado tanto assim, já vai fazer, sei lá, 7 anos que eu me formei, não sei o quanto mudou, né? Mas eu lembro que quando eu entrei, e aí já foi um choque muito grande, porque eu vim do interior, eu sou de Piracicaba, que é interior de São Paulo, né, e enfim, lá é uma cidade relativamente, assim, uma cidade de 400 mil habitantes, não é uma cidade minúscula, mas também não é uma cidade grande. E aí quando eu vim para São Paulo, morar sozinha, estudar numa faculdade, pra mim, nossa, era libertação, né? Porque eu tive que aprender muita coisa, tive que amadurecer muito, era uma menininha de 18 anos, um bichinho do mato, assim, né, muito tímida e tal. E eu lembro que logo que eu entrei na faculdade já foi um choque muito grande, porque eu estranhei muito o estilo de vida das pessoas aqui e o jeito delas se comunicarem. Eu achava todo mundo muito
muito mais agressivo, assim, né, do que eu estava acostumada, porque, pra vocês terem uma ideia, gente, nos almoços com os alunos, com o pessoal que eu conheci logo no primeiro ano, os temas do almoço eram assim, aborto, eutanásia, né, era uma aula de filosofia o almoço, assim, então eu ficava meio chocada com aquilo, eu não estava muito habituada, mas foi muito legal, acho que me abriu muito a cabeça, me fez cortar o cordão umbilical mesmo. Eu acho que se eu tivesse feito essa faculdade um pouco mais velha, eu teria aproveitado muito mais, porque eu teria outra cabeça, outra visão de mundo, né? Mas enfim, foi bom ter feito, não me arrependo. Então, o primeiro ano, gente, eu lembro que eu tive uma introdução bem básica de antropologia, sociologia, a gente tinha aula também de Freud, um pouquinho de Freud, de psicologia comportamental, a gente fazia aqueles experimentos de dar reforço positivo para os ratinhos, né? Eu fiz assim porque eu lembrei que tinha que apertar a barrinha. Enfim, a gente tinha que fazer experimentos no laboratório e tal. E o que mais? A gente tinha uma matéria que eu gostava muito, que chamava desenvolvimento interpessoal, que a gente fazia dinâmicas de joguinhos assim com os outros alunos para conhecer melhor os outros alunos. Então é bem legal a gente ter essa matéria logo no primeiro ano, porque isso traz uma interação muito grande entre a classe, né? Que mais? Tinha aula de fenomenologia, acho que teve um pouquinho de psicologia social, tinha uma matéria que chamava Bases Epistemológicas do Conhecimento, chique, né? Que era basicamente uma aula de filosofia, a gente aprendia sobre Kant, Hegel, Marx, a gente aprendia sobre os diferentes pensadores, né? E era uma matéria que tinha que estudar muito, foi muito legal, eu acho que me deu uma noção de mundo bem bacana que eu não teria se eu não tivesse feito. Aí o segundo ano, eu não lembro direito todas as matérias que a gente tinha, mas era um aprofundamento em psicanálise, acho que a gente já começou a estudar Melanie Klein, Lacan, Freud, depois também tinha um aprofundamento em psicologia comportamental. No terceiro ano, que eu lembro que a gente já começou a ir mais para a parte prática. Eu lembro que a gente já começou a ter aula de psicopatologia e a gente tinha que visitar hospitais psiquiátricos. A gente começou a visitar o CAPS, né, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, que também é focado na saúde mental. E a gente começou a ter uma visão diferente da psicopatologia e tal. Foi muito legal também. Se não me engano, foi no terceiro ano ou no segundo, eu não lembro. Tinha uma matéria que chamava Neurologia. Pra quem quer ser neuropsicólogo é muito legal, gente, mas foi uma das matérias mais complicadas, porque eu lembro que a gente tinha que estudar partes do cérebro humano, né? Então a gente tinha que pegar no cerebelo, que tava todo no formol, mas tinha que pegar cerebelo, como é que é, lobo frontal, e aí tinha que estudar cada ramificação do cerebelo, sabe? Depois tinha a prova prática, que a gente fazia tipo circuito, assim, tinha que ir passando pelas partes do cérebro e nomear. Essa matéria foi meio tensa. Mas foi muito legal, assim, eu acho que me deu uma visão de mundo muito bacana. E no quarto ano que a gente começa a fazer estágio, eu não lembro direito, eu acho que foi no quarto ano que eu comecei a fazer estágio de psicologia hospitalar, eu fiz estágio no hospital da Vila Nova Cachoeirinha, e lá a gente, é muito bacana porque eles atendem muito o público da Brasilândia, se não me engano, acho que é a favela que fica lá perto. E, gente, é muito interessante esse choque de realidade, de você exercer empatia, de conversar com mulheres de 14, 15 anos que tinham tido filho, entrevistar, né, fazer uma consulta também. Eu era estagiária de psicologia hospitalar, então eu consultava essas mulheres. E é muito interessante você ver a visão de mundo que elas têm, a realidade delas, como era diferente da minha. Então foi muito interessante essa empatia, esse aprendizado. Eu acho que abriu muito a minha cabeça. Eu cheguei a atender mulheres, por exemplo, que nem sabiam que estavam grávidas e que foram saber que estavam grávidas na hora de parir, né? Porque começaram a sentir uma dor. Era uma mulher, nesse caso era uma mulher que ela era obesa, e ela começou a sentir dor e contração, e aí foi pro hospital, ela tava tendo um filho, assim, e não sabia, ela não sabia que ela tava grávida. Então, assim, foi uma
uma realidade tão diferente da que eu estava acostumada, né? E foi muito interessante eu poder conhecer isso e ter um outro olhar sobre a realidade. Eu lembro que eu também fiz estágio de psicologia social com os garis lá no Vale do Anhangabaú e a gente entrevistava os garis para conhecer como é que eram as condições de trabalho, para trazer novas propostas de trabalho também. Foi muito legal essa experiência. Também cheguei a fazer estágio em creche, montar uma brinquedoteca numa creche. Foi muito interessante também essa experiência. Conhecer novas realidades, né? Também a gente faz estágio na clínica da PUC, né? E aí era muito legal, porque foram os primeiros atendimentos em termos de psicologia clínica. Isso é muito interessante, gente. No primeiro ano, a gente tem que fazer um desenho de como que a gente imagina que é o exercício da profissão de psicólogo. E tipo, 80-90% da classe desenhava a psicologia clínica, né? Tipo, psicólogo e alguém num divã, né, sendo consultado. Aí no último ano, quando a gente tem que fazer esse desenho de novo, a visão muda completamente, porque a gente descobre que o psicólogo, ele não precisa atuar em clínica necessariamente. Tem psicologia social, tem psicologia do esporte, ele pode atuar, por exemplo, em escolas, ele pode ir na área de RH, trabalhar em empresa, por exemplo. Enfim, tem uma possibilidade imensa de oportunidade de trabalho que a maioria de nós não tem essa visão antes de entrar na faculdade. A gente pensa em psicologia, já que ela vem aquela visão padrão, né? Aquela imagem do psicólogo sentado na sua poltroninha, né? E o cliente no divã falando, aquela imagem tradicional. Isso não condiz com a realidade, gente, porque existem tantas formas de você atuar como psicólogo. Agora eu não me lembro de todas, né? Mas porque depois eu fui para a parte clínica, que era a que eu mais gostava. Mas eu lembro que quando eu atuei, por exemplo, em psicologia hospitalar, era muito bacana, porque era muito dinâmico, sabe? Você chega num ambiente e você não sabe quem que você vai atender, assim, porque os clientes mudam, não é aquela coisa tradicional da psicologia clínica, né, que você tem todo um processo de atendimento, tem o setting terapêutico. Não, psicologia hospitalar não. Você tem que atender a mãe, às vezes, no meio do corredor. A pessoa tá em crise, tá em surto, porque aconteceu algum problema com o bebê dela. E assim, porque lá eu atendia mais mulheres que estavam com os filhos na UTI, né? Então, assim, às vezes a mãe tá em surto, você tem que atender no meio do corredor, é meio se vira nos 30, assim, sabe? Então isso te traz uma esperteza, um dinamismo, uma capacidade de adaptação muito grande, que é totalmente diferente da psicologia clínica, por exemplo, né? Enfim, gente, eu acho que me trouxe uma visão da realidade muito diferente. Poder ter esse conhecimento. Eu lembro que eu lia muito, eu adoro ler. Então, pra quem gosta de ler, gente, é uma mão na roda, porque você tem que ler muito, você tem que estudar muito. Tinha também uma matéria que era de testes psicológicos, que essa daí eu estudei muito, eu lembro. Tem um teste que até hoje eu não sei falar o nome dele, escreve Rorschach, tá? Mas não é assim que fala. Depois eu vou colocar o nome aqui pra vocês saberem como é que escreve. É um teste muito complicado, que eu lembro que eu tive que estudar muito pra entender como é que funcionava esse teste. Ele é muito complexo. Eu lembro que eu fiz super bem, que graças a Deus minha memória é ótima. E aí eu me dei bem na prova, mas era um teste bem complicado. Enfim, a gente tem várias formas de atuação, né? Tem muitos psicólogos que vão para essa área de testes, outros vão ser professores, outros vão para a área de pesquisa, outros vão para a psicologia do esporte, outros educacional, outros hospitalar. Então é um leque bem grande de possibilidades, né? Aí eu lembro que foi no quarto ou no quinto ano? No quinto ano que eu me enveredei para a área de terapia corporal, e aí foi muito legal, me realizei, porque no quinto ano é bem bacana, porque você já começa a ficar totalmente voltado mais para a área que você quer trabalhar, você pode escolher os estágios que você quer fazer, e foi muito legal. Eu comecei a estudar terapia corporal, foi nessa época que eu conheci o Gaiarsa, tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Até se eu achar a foto eu vou colocar pra vocês verem aqui em algum lugar. E quando eu conheci ele pessoalmente foi muito legal, porque acho que 2 anos depois ele chegou a desencarnar, né? E foi muito interessante poder estudar mais sobre terapia corporal e aplicar a calatonia, né? Nos núcleos de estágio, a gente aplicava a calatonia nos pacientes também, era muito bacana usar a terapia corporal com os pacientes.
Só que assim, gente, eu lembro que era um pouco frustrante a parte de psicologia clínica, porque os pacientes faltavam bastante, pelo menos na época que eu fiz, assim. Então você tem que lidar com isso, né? Com a coisa de você se preparar, de você ir para um ambiente pronta para atender a pessoa, tá super na expectativa, o cliente não vai, às vezes não avisa. Então assim, você já começa a ter que lidar com essa frustração, que é algo que você provavelmente vai ter que lidar depois de formado. Aí, gente, depois que eu me formei, é que eu fui fazer cursos de especialização. Então eu cheguei a fazer 3 anos de cinesiologia psicológica, que é um curso, agora acho que nem tem mais esse nome, mas foram 3 ou 4 anos, foram 3 anos de especialização no SED Sapiente, que foi um curso maravilhoso de toques sutis, de terapia corporal, foi muito bacana. Cheguei a fazer terapia energético-corporal também, que é baseado em Reich, né? Porque infelizmente a gente não tem quase nada de Reich na faculdade, o que é uma pena, porque é uma das linhas que eu mais gosto. Psicologia transpessoal também, que é muito interessante, eu tive muito pouco. A que eu mais gostava quando eu estava na faculdade era a psicologia junguiana. Lembro que eu aprendi bastante e eu, se não me engano, gente, pelo menos na época que eu estudava na PUC, eu acho que a PUC era a única faculdade que trazia a psicologia junguiana como sendo obrigatória, né? Eu acho que hoje em dia já tem outras faculdades que fazem isso, mas Jung, Reich, eles são meio deixados de lado, assim, na grade curricular, o que é uma pena, né? Na PUC ainda tem bastante de Jung, felizmente, o que é muito bom, porque era uma das coisas que eu mais gostava de estudar. Porque são 5 anos de faculdade integral, né? Então, chega no último ano, você já tá, tipo, meu, eu quero me formar logo, sabe? Depois até sente saudades, mas eu lembro que é muito conteúdo, muita coisa pra fazer, pra estudar. E assim, gente, olha, se você puder começar já a trabalhar na faculdade, que foi um erro que eu cometi, eu não fiz isso, eu comecei a trabalhar depois de formada, mas se você começar a trabalhar já pelo 4º, 5º ano, isso te ajuda muito a te dar uma experiência prática. Eu tinha amigas que já no 4º, 3º ano já trabalhavam em escolas, né, como estagiárias, algumas já trabalhavam na PUC Júnior, como RH. Enfim, se você pode já trabalhar na área enquanto você está na faculdade, eu acho que isso já te dá uma segurança para depois de formado você já ser contratado por essa empresa. Então, já te dá uma base também, até para você ter experiência, para saber em qual área você quer atuar. Eu não fiz isso, me arrependo de não ter feito, acho que seria muito bom. Mas enfim, aí eu me formei e comecei a atuar como psicóloga clínica, né? Eu até já comentei isso com vocês em outros vídeos. Lembro que foi muito difícil conseguir o primeiro cliente. E meu primeiro cliente foi recomendado por uma amiga querida, Simone. E ele era deficiente visual e eu tenho muito carinho por ele. Ele faleceu ao longo do processo. E foi muito interessante, gente, porque eu tava atendendo ele, acho que fazia já uns 2 anos. Ele era bailarino, né? E ele tinha ido dançar balé no Sul, só que ele tava com pneumonia, se não me engano. E aí chegou o dia da sessão dele, ele não foi na sessão e eu senti uma tristeza muito interessante como a gente se conecta com os clientes, gente. Quem é psicólogo, terapeuta, holístico, vai se identificar com o que eu tô falando. Eu lembro que ele não foi na sessão e eu senti uma tristeza muito grande. E depois, no dia seguinte, eu recebi o aviso de uma amiga dele, pelo meu celular, que ele tinha desencarnado, né, lá dançando. Ele chegou, acho que a dançar balé no Sul e depois ele morreu e eu acho que o corpo foi transportado para São Paulo, enfim. Então são coisas que a gente tem que lidar. Quem lida com terapia, principalmente com psicologia hospitalar, tem que lidar com isso direto, de morte de paciente, de ter que lidar com o luto. Inclusive tem algumas áreas da psicologia que são específicas para luto também, né? Gente, uma coisa que eu não falei também são psicólogos que vão trabalhar em hospitais psiquiátricos ou com saúde mental, nos CAPs, né? Também é uma linha muito interessante para quem gosta, para quem se identifica. Enfim, gente, tem muitas possibilidades de atuação. Eu não tenho muita experiência com a parte prática na psicologia tradicional. Eu tenho mais experiência na parte de terapias holísticas, que depois eu fui desenvolvendo o meu esquema de trabalho. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre isso em outro vídeo, né? Porque assim, quando você vai trabalhar com gente,
né, brota uma coisa chamada resistência. Tem muita gente que começa a fazer o trabalho com você e quando você começa a cutucar a ferida, a pessoa pega um ódio mortal de você e ela dá um jeito de não ir na sessão e começa a faltar. Então é importante elaborar uma forma prática de trabalho. Eu, por exemplo, quando atendia como terapeuta holística de Theta Healing, eu cobrava por pacotes, porque isso exige um comprometimento do cliente, entende? Se você cobra por sessão, por exemplo, às vezes acontece da resistência brotar e da pessoa começar a faltar e você fica na mão, né? Porque você não consegue construir o vínculo, e o fato da pessoa já ter pago, de alguma forma, faz com que a pessoa passe por cima da resistência, né, pra tocar naquela ferida. Então, são coisas práticas que eu fui aprendendo depois de formada, tá? Não mais atuando como psicóloga, mas na linha de terapia holística. Mas enfim, voltando para a parte de psicologia, foi isso. Eu cheguei a atender, acho que, sei lá, 3 ou 4 pessoas só como psicóloga tradicional, foi bem pouquinho. Mas, gente, era foi uma experiência muito rica, assim, foi muito legal. Eu gostava muito de trabalhar nessa parte clínica e é interessante porque você tem que delimitar o preço, né, o tempo da sua sessão, organizar todo o setting terapêutico, desde a roupa que você vai vestir até os objetos que estão presentes na sala, tudo isso acaba influenciando o atendimento, a maneira como você vai receber o seu cliente, né, isso é muito importante também. Enfim, a forma como você vai esquematizar seus horários, sua agenda, quantas pessoas você vai atender por dia, como você vai divulgar o seu trabalho, também é outra questão importante. YouTube é um excelente meio de divulgação, né? Enfim, gente, essas coisas práticas a gente vai aprendendo meio que aos trancos e barrancos, mas foi isso. Bom, gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que pra quem pensa em fazer faculdade de psicologia, esse vídeo possa ter sido útil de alguma forma. Pra quem quer ir mais pra área de terapias holísticas, eu não acho que seja necessário fazer uma faculdade de psicologia, gente. Hoje em dia tem faculdades, por exemplo, eu acho que é naturologia, se não me engano, que já tem aqui na Anhembi Morumbi, por exemplo, que é uma ótima faculdade e que a pessoa pode estudar mais essa parte de terapia holística, floral, cromoterapia, aromaterapia. Então, para quem se interessa mais por esses assuntos, eu não acho que vale a pena fazer psicologia, porque na psicologia você não vai poder atuar com essa parte holística, porque o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, obviamente não permite, porque a psicologia é outra coisa, né, gente? Então, a área de terapia holística, para quem quer atuar nessa área, você pode tanto fazer vários cursos ao longo da vida, né, individuais, independentes, ou fazer uma faculdade, né, de terapia holística, de naturologia, como tem aqui na Anhembi Morumbi. Eu sei que essa faculdade ela é um pouco mais rara, eu acho que só tem aqui, se não me engano, na Anhembi Morumbi, ou talvez em mais alguma outra faculdade pelo Brasil, né? Mas enfim, aí vai de você sentir se tem necessidade de fazer ou não. Tem grandes terapeutas que eu conheço, que são excelentes, que ajudam milhares de pessoas que nunca fizeram uma faculdade formal, né, mas fizeram cursos independentes, que são ótimos terapeutas. Aí você tem que sentir no seu coração qual é a sua necessidade. No meu caso, valeu muito a pena ter feito. Eu acho que me abriu um leque de possibilidades, de visão de mundo que eu não teria se eu não tivesse feito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo pra vocês e até os próximos vídeos.